João de Barro, sangue de boi, coruja buraqueira, papa lagarta de Euler. Por que as aves brasileiras têm esses nomes? Como eles são criados? O mesmo pássaro pode ter vários nomes diferentes? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje nós vamos falar sobre os nomes das aves do Brasil. Hoje são descritas 1971 espécies de aves que podem ser encontradas aqui no nosso país, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o CBRO. É um grupo criado desde 99 e se destina a discutir a classificação, nomes e distribuição das aves brasileiras, além de propor uma padronização para elas nesses parâmetros. E toda essa quantidade de aves do Brasil, claro, tem seus próprios nomes. Aliás, não um, mas cada espécie de ave brasileira pode ter pelo menos 2 ou 3 tipos de nome, que podem ser divididos como nomes populares, nomes científicos e nomes vernáculos técnicos, que são todos que vocês vão conhecer agora. Para começar, nomes populares ou nomes comuns são aqueles criados e usados pelas pessoas de forma cotidiana, que surgiram a partir das experiências que elas tiveram com pássaros nos lugares onde elas viveram, com o que elas observam no seu dia a dia ou até com o que elas aprenderam com seus parentes ou amigos de maneira informal. Os nomes comuns das aves geralmente são dados de acordo com aquilo que mais chama atenção em uma determinada espécie, que pode ser em relação à aparência, quando o nome se refere à cor do pássaro, a alguma característica do corpo, do bico e por aí vai. Esse pássaro aqui, por exemplo, tem como nomes populares sangue de boi ou tiê-fogo, devido à cor do macho dessa espécie, que é bem vermelho. Já essa marreca aqui é chamada popularmente de marreca pintada, pelas pintas que elas têm nas costas. E esse aqui, também chamado de ariramba de cauda ruiva, é conhecido em alguns locais como bico de sovela, por causa do bico pontudo. E se assim como eu, na primeira vez que eu ouvi esse nome, você também não sabe o que significa sovela, é essa ferramenta aqui que é usada na marcenaria. Também é bem comum que o nome popular se baseie num comportamento ou num tipo de habitat onde a ave vive, como essas aves aqui, chamadas de beija-flores por se alimentar de néctar, ou esse aqui, conhecido como João de Barro, por construir seus ninhos super característicos com barro. E tem ainda alguns nomes populares que surgem de acordo com o canto da ave, ou seja, teriam uma origem que nós chamamos de onomatopeica, pelo fato de serem pensados e elaborados a partir de sílabas ou palavras que o som que aquela ave produz lembra aos nossos ouvidos. Um exemplo de nome com esse tipo de inspiração é o do quero-quero, também conhecido como tel-tel em algumas regiões. Mas existem muitas outras, como o do irerê, do pichoxó e da saracura 3 potes. Aqui o que você tem, gente? Você tem um pouquinho de história com um rio de... Nomes populares são importantes na comunicação entre as pessoas de uma mesma região ou cultura, por isso devem ser preservadas. Mas eles têm um pequeno probleminha. Existem espécies que são iguais, mas que têm vários nomes populares nas diferentes regiões do Brasil, como esse aqui, o João de Pau, que em alguns lugares é conhecido também como João Graveto, carrega-pau, carrega-madeira, teutônio ou casaca de couro. Outro caso é esse aqui, do chupim, que dependendo da região pode receber o nome de Galdério, Paparroz, Godero, Maria Preta, Enganatico e vários outros. E é justamente por causa dessa confusão que pode acontecer com os nomes populares que existe um outro tipo, o nome científico. O nome científico não é usado só para aves, mas para todos os organismos vivos a partir de uma nomenclatura pré-estabelecida. Nele sempre são usadas palavras em latim ou latinizadas, num sistema binomial, ou seja, que envolve duas palavras, onde a primeira é um gênero de organismos, sempre usado com a primeira letra maiúscula, e o segundo é o nome da espécie em si. A ideia é que o nome científico
seja um nome padronizado para ser usado em qualquer lugar do mundo, independente da língua nativa, que ele promova uma certa estabilidade, já que ele não pode ser mudado sem um estudo científico prévio e bem embasado, e que ele seja único para qualquer espécie do planeta. Assim como os nomes populares, nomes científicos também podem se basear em características de cada espécie, como cores, formas, cantos e hábitats, mas também podem conter nomes próprios, com o objetivo de homenagear alguém ou o nome de uma espécie. Para vocês terem alguns exemplos, o nome científico dessa garça aqui é Sirigma sibilatrix, sendo que sirigma vem de uma palavra que significa assobiador e sibilatrix vem de assobiar, ambos inspirados no canto dela, que se parece com um assobio. Já o tangará é chamado cientificamente de Chiroschiphia caudata, sendo que o caudata se refere às penas que se destacam no centro da cauda dele. Já a garça branca grande, que tem nome científico de Ardea alba, tem a descrição da sua cor branca na nomenclatura, já que alba vem da palavra branco. E o soldadinho do Araripe tem o nome científico de Ancilophia bokermani, em homenagem a Werner Bokerman, um cientista bem importante na zoologia brasileira. Porém, embora alguns nomes científicos sejam fáceis de memorizar e de pronunciar, como o da corruíra, que é Troglodites musculus, e chega até a ser um pouco engraçado, a maioria pode ser bem difícil de lembrar e de falar, já que não estão na nossa língua e são sempre duas palavras juntas. Olha como exemplo, esse passarinho aqui, o peitica de chapéu preto, que deve ser a ave com o nome científico mais longo do Brasil, Griseotyrannus aurantiolatrocristatus. Ou com outro exemplo, olha o nome da arara azul grande, Anodorhynchus hyacintinus, difícil até de ler. E assim, né, gente, meio que ninguém é obrigado a saber e ficar lembrando nomes que são mais usados na ornitologia mesmo. E justamente por causa disso que existe o último tipo de nome que eu mencionei, o nome vernáculo técnico. Nomes vernáculos são nomes em português, na nossa língua, muitas vezes selecionados entre os nomes populares para serem usados quase como se fosse um nome científico. Como assim? Se uma espécie tem vários nomes populares, um só deles é selecionado, aquele que combina mais com a espécie, ou mesmo um novo nome é criado, para ser padronizado em todo o país como pertencente a uma determinada espécie, e assim evitar confusões que podem haver com vários nomes populares para o mesmo bicho, só que sem precisar impor um nome científico complicado. No caso, esses nomes vernáculos são selecionados e sugeridos por aquele CBRO que eu falei no começo, que é composto por vários especialistas em aves. E esses nomes também geralmente são escolhidos de acordo com características físicas, da biologia ou até da história das aves em questão, com a vantagem de que no caso de aves que não têm nomes populares, elas acabam recebendo um nome em português para ser usado pelas pessoas também, já que existem algumas aves que são assim, conhecidas tão pouco pelas pessoas que acabam tendo apenas o nome científico e nenhum nome popular. Como exemplos disso, temos o Philoscartes cronei, que ganhou o nome vernáculo de Maria da Restinga, pelo fato dela só habitar vegetação de restinga, enquanto o Tyrannulus elatus foi nomeado como Maria Tivil, por causa da voz dessa espécie que parece dizer essas sílabas. E por último, o Coccyzus euleri recebeu o nome vernáculo de Papa Lagarta de Euler, em homenagem a Carlos Euler, um naturalista que foi bem importante na ornitologia brasileira. Então, embora alguns desses nomes tenham problemas que devem ser melhor discutidos para serem talvez resolvidos no futuro, por todas essas características específicas de cada tipo de nome, é importante que todas as aves recebam pelo menos o nome científico e vernáculo, mas que também haja alguma incorporação e registro de todos os nomes populares, já que eles se completam e ajudam todas as pessoas, especialistas ou não, a conhecer melhor as nossas aves. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre os nomes das aves do Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, que gosta de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.